Podemos começar. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. Antes eu vou falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, porque é considerado, atualmente, como sempre foi, um dos maiores legados de Jesus para todos nós. Gandhi já disse que se perdessem todos os ensinos de Jesus, tudo que ele ensinou durante a sua trajetória, e ficássemos somente com as bem-aventuranças, já estaríamos bem servidos. É claro que ele fala em se perder, porque Jesus ao seu tempo não escreveu, não havia papel, não tinha toda essa facilidade que nós temos hoje, até alguns anos atrás aí. Então quem escreveu tudo posteriormente foram os apóstolos, como Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, nos traz essa fala de Jesus, Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Então, Allan Kardec se utiliza dessa fala e nos traz aí no Evangelho segundo o Espiritismo, com o auxílio dos Espíritos benfeitores, para o maior entendimento da nossa parte, o capítulo com este mesmo nome, Bem-aventurados os que têm puro coração. O que nós encontramos aí neste capítulo do Evangelho? Nós vamos vendo os benfeitores trazendo instruções para nós a respeito de algumas falas de Jesus a respeito desta pureza de coração, e deste ver a Deus. Então nós vamos encontrar ali a verdadeira pureza, a necessidade dos escândalos ainda, mas é daqueles por quem viesse. Depois nós vamos ver vinde a minhas criancinhas, quando Jesus se refere ao estado da infância como uma pureza, depois nós temos ali o pecado por pensamento, uma alusão ao adultério. E vamos seguindo aí. Estes são alguns pontos que os benfeitores nos trazem de esclarecimento a respeito dessa pureza de coração. Nós vamos hoje à tarde nos utilizar de 2 destes itens, até porque o nosso tempo não nos requer mais do que isso, mas que também já é o suficiente, para que nós possamos seguir na nossa reflexão. Nós vamos tentar compreender, levar para casa hoje um pouquinho mais de esclarecimento a respeito desta pureza de coração. O que será que significa isso para nós hoje? Jesus tem essa fala há 2024 anos atrás. Traduzindo para nós hoje o que seria? E depois essa visão de Deus, o que é possível para nós ver Deus, o que significa ver Deus, Já que a primeira questão do Livro dos Espíritos é que é Deus e não quem é Deus, Então, não sendo algo, não sendo alguma coisa, não sendo uma pessoa, como é que se vê, Então aí nós vamos utilizar também um pouquinho do Livro dos Espíritos e seguindo nessa reflexão, nós vamos começar com o pecado por pensamento. Neste item do Evangelho, Jesus diz que todo o nosso caminho de evolução, todo o nosso progresso se dá pelo pensamento, começa no pensamento. Se nós observarmos tudo que tem à nossa volta hoje, desde aquilo que nós estamos vendo, de material, com pessoas, ou como, às vezes até algo que nós não estamos vendo, mas que existe, um sentimento, um relacionamento, uma situação em si, ela passou antes pelo pensamento, até mesmo uma mágoa, um ressentimento, uma saudade, tudo passa antes pelo pensamento. E está refletido hoje no nosso meio com a qualidade do pensamento que começou a acontecer. Então, o nosso progresso, a nossa evolução, ela começa no pensamento. Por isso que neste item do Evangelho, os benfeitores vêm nos trazer uma reflexão no seguinte sentido, que quando nós pensamos e fazemos, todo o progresso está por fazer. Nada aconteceu. Quando nós pensamos, mas não fazemos, ele já está a caminho. Já existe um esforço da nossa parte. Então, é um progresso já com alguns passos adiantados. E quando nós nem sequer pensamos, aí então todo o progresso está efetivado, concretizado. Mas o que progresso tem a ver com pureza? Nós vamos caminhando para a gente compreender isso. Depois ele nos traz nesse mesmo capítulo, ele diz aos apóstolos que no momento de uma pregação de Jesus, as crianças faziam ali algum certo barulho, como fazem ainda até hoje, Às vezes perturbando um pouquinho, impedindo um pouquinho que as pessoas se concentrem, enfim. Às vezes não é só criança, às vezes tem adulto também. Mas os apóstolos pedem então que se retirem as crianças, para que não haja
aquele impedimento ali, né, na fala de Jesus. E aí ele diz, não deixe que venham a mim as criancinhas. Fazendo uma referência, porque ele estava dentro desta fala do bem-aventurados que tem puro coração, que toda criança tem puro coração. Nós, enquanto espíritas, né, temos um entendimento que naquela criança só tem um corpo infantil, né? O espírito que ali está é antigo. Mas nós temos duas interpretações neste momento. Enquanto criança encarnada, a criança ainda não teve vivência suficiente para ter pensamentos maléficos, né? Ou até não só de maledicência, mas de mal fazer também. A criança ainda está inocente neste sentido. O que não equivale a dizer que essa imperfeição não está nela, porque ela é um espírito antigo. Mas o fato que Jesus se refere ao espírito enquanto infantil é que nós, no nosso estágio aqui, e no mesmo que Jesus falava há 2024 anos atrás, nós, moradores desse planeta, estamos ainda muito mais próximos do início desse progresso que vamos realizar do que do fim, né? Nós estamos morando no segundo mundo de evolução da humanidade, né? Da nossa evolução espiritual. Então, quer dizer, nós estamos mais próximos do início do que do fim. Isso nos torna crianças, infantis, espíritos infantis, e nos coloca numa posição de fragilidade. Como Jesus disse para Pedro, né? Quando Pedro começou a ficar apavorado, porque no momento da paixão de Cristo, todo mundo negou ele, né? Inclusive os amigos. E aí Pedro entrou em pânico. Jesus, o que é isso? Que humanidade, né, maléfica que é essa? E Jesus se diz, não, Pedro, os homens são muito mais frágeis do que maus. Por que fragilidade? Pela imperfeição mesmo, pela ignorância do não saber, pela trajetória da caminhada, do progresso. É um tempo, é um período de fragilidade. Só que, se reconhecendo neste período e nesta condição, o espírito é como uma criança, ele se torna humilde, como a criança. Porque a criança sabe, se reconhece frágil, ela sabe que precisa dos pais para levar para a escola, dos pais para ensinar a comer, dos pais ou familiares para ajudar a andar. Então, é este entendimento de fragilidade, de humildade que Jesus se refere à pureza de coração. Ele não está dizendo ali que já é puro de coração, mas está no caminho, está a caminho. Mas o que pureza e progresso tem a ver com essa pureza de coração que Jesus, esse progresso, né, tem a ver com essa pureza de coração que Jesus está falando? Nós todos somos espíritos, e nós aqui estamos, por pouco ainda talvez que seja a nossa compreensão, ou talvez já bastante, sabemos que estamos num processo, né? Dentro de um plano, dentro de um planejamento de evolução, e que todos nós somos iguais em 3 pontos. No primeiro momento, quando fomos criados, né, simples e ignorantes, de não saber nada, somos colocados a partir daí dentro de um mesmo conjunto de leis, né, sob o jugo das mesmas leis, independente do grau de evolução que nós estejamos, o que significa dizer que as oportunidades são as mesmas para todos, né? E no fim, lá no final, depois fim dessa caminhada, seremos todos espíritos puros. É dessa pureza que Jesus está falando, né? Esse coração puro virá de uma transformação daquilo que não é bom ainda em nós. É ali neste momento que nós seremos espíritos puros. E é neste momento que nós veremos a Deus, né? Que é o que acontece com Jesus. Jesus é considerado o médium de Deus, dialoga, conversa, né? Tem um bate-papo ali direto com Deus, o que ainda é impossível para nós, mas estamos a caminho. Nessa questão de ver a Deus, todas as religiões, independente de qual religião, trabalham este processo, aproximar o homem de Deus. Por que toda religião tem esse dever? Porque Deus, enquanto Criador, e o homem, enquanto criatura, estar distante do Criador é no mínimo inseguro, né? Porque Deus não faria uma criação. É como nós hoje, por mais imperfeito que ainda somos, e às vezes fizemos algumas das nossas criações ficam, né, à deriva, mas há sempre uma conexão nossa, há sempre um meio de ligação entre nós e o que criamos, né? Mas Deus não deixaria que nós andássemos a esmo, né? Ele nos cria e nos coloca dentro de um plano de movimento, de caminho, de processo de evolução. Então, por que as religiões têm este fim? Nos colocar próximos de Deus para que nós andemos seguros. Este é o objetivo. Então, toda religião que não
não cumpre com esse propósito, não tem essa prática, está falhando nos seus objetivos. Como Jesus disse que nós precisamos ser puros de coração para ver, para estar, para sentir a Deus, toda religião tem que nos auxiliar a sermos melhores. Senão estarão falhas nas suas intenções, no seu objetivo. Mas como que é essa pureza? Será que nós entendemos isso? O que significa isso, né? O que exatamente quer dizer isso? Vamos já caminhar para isso. Primeiro vamos conversar um pouquinho sobre ver a Deus. Como é que será que se vê a Deus? Lá na questão 10 e 11 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec também fica curioso nesse sentido e pergunta aos espíritos superiores, né, aqueles que ajudaram ele na construção, na elaboração de todas as informações que ele recebia deles mesmos, vem nos trazendo aí esclarecimentos para que a gente se firme, né? São respostas seguras, né? Enviadas por Jesus para nós, por espíritos que são escolhidos por ele para nos trazer essas verdades. Então Allan Kardec pergunta se é dado ao homem conhecer a Deus, ver a Deus. Por que ele fala homem e não espírito? Porque nós, enquanto espíritos, somos criados lá no início e passamos por um processo de evolução que é mineral, vegetal, animal, hominal. Até chegar no homem que somos nós, né, espírito já neste estágio de evolução, os outros anteriores não têm o conhecimento da existência de Deus, não tem a consciência, não tem consciência da existência de Deus. A partir do homem, sim, nós já começamos a ter consciência do Criador. Então, por isso que Allan Kardec pergunta, mas nós podemos ver a Deus? Aí os espíritos superiores respondem, não tem como. Nós apenas o sentimos e adivinhamos. O que é isso, será? Quando é que a gente sente a Deus? Sabe aquela coisa boa que acontece? Alguém aqui já aconteceu alguma coisa boa assim do nada? Quando a gente menos espera, acontece uma coisa boa. Em todos os sentidos. Pode ser dinheiro também. Quando é dinheiro é bom, né? Certamente tem um monte de gente esperando que seja dinheiro. Pois é, essa coisa boa que aparece do nada, né? Lembramos, é um milagre isso, porque não era para ter acontecido agora, né? Então lembramos do Criador. Sentimos, né? Ou alguém está doente, melhora, né? Ou a nossa aflição alivia. Alguém chega e nos conforta, ou uma notícia boa nos alegra. Tudo isso nos remete a um Criador que é todo bondade, justiça, misericórdia. Então é isso que os benfeitores estão querendo nos dizer, com eles sentem e o adivinham. Mas o que é adivinhar? Como é que nós adivinhamos Deus? Como é que está na cabecinha de cada um? Provavelmente um velhinho sentado nas nuvens, não é assim? O pessoal que estuda comigo diz que eu acabei com esse velhinho sentado nas nuvens, desci ele. É porque, é claro que quando nós temos uma referência de Deus, nós ouvimos falar de um Criador supremo, né, de todas as coisas. Como diz no Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Então nos vem, né, e Jesus sempre se referiu ao termo Pai, né? Quem é Pai para nós? Porque nós já somos meio velhinhos, a maioria de nós aqui, né? Com algumas exceções, a gente imagina um pai mais velhinho que nós, né? Então já colocamos ele num ambiente primeiro distante, numa situação de poder, né, de comando, e essa é a nossa adivinhação, digamos assim, é assim que nós adivinhamos, imaginamos Deus, né? Porque não nos é possível ver. Mas por que não é possível? Daí a questão 11 é a seguinte, porque Allan Kardec, nesse método Pestalozzi, que é aquele, Allan Kardec foi um discípulo de Pestalozzi, né, que é um método de ensino, começa do que a gente conhece e vai andando para o desconhecido para tornar mais fácil, mais compreensível o desconhecido. Então, quando eles respondem desta forma, aí o que ele vem com a segunda pergunta para aprofundar a resposta. Mas em algum momento vai ser possível ver? Né? Se agora, neste momento, nós não podemos, haverá algum momento que nós conseguiremos ver a Deus? Qual é a resposta dos benfeitores? Sim. Não como nós imaginamos ver, né? Porque o nosso grau de materialidade ainda é muito grande. Então, tudo ver para nós é conseguir ver mesmo, né? Visualizar algo material. Mas vamos sentir de uma forma mais apropriada, mais característica. Porque o que falta para nós?
desapego material. E o que é apego material? Que é o contrário, é impureza. Então chegamos à pureza do coração. Nós vamos a pouco e pouco, e é bem pouco e pouco mesmo. Reencarnação após reencarnação. Alguns de nós aqui já chegou aos 60, feito eu. Inclusive faço sexta-feira. 60 anos teimando em melhorar um pouquinho. E é pouquinho mesmo. Então é gradativo essa caminhada. E nestas reencarnações, após reencarnações, é que nós vamos chegando nessa pureza de coração. Por que nós vamos chegar nessa pureza de coração? Porque nós precisamos de Deus. Emmanuel diz que a grande maioria das nossas aflições, dessas que nós temos agora, hoje à tarde, dia 15 de agosto de 2024, essas aflições aí, grande parte delas é devido ao nosso afastamento do Criador. Porque em comunhão com Ele, numa relação estreita com Ele, nós alinhamos a caminhada. Não sei vocês, para mim já está claro isso. Eu estou totalmente desalinhada na caminhada. E aí nós trazemos o que para nós? Aflição. Ele está nos dizendo, porque o plano reencarnatório requer um grupo de amigos espirituais, teus e meus. Estão na volta aí. Nos dizendo constantemente, vá por aqui. E nós constantemente dizemos o quê? Vou. Ela já me deu um presente, porque nós estamos mais ou menos na faixa etária. Ela ainda está indo dar uma torta, então significa que eu não estou tão sozinha na história. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Procurando criar um caminho próprio, feito por nós. Mas já deixaram claro para nós que nós somos imperfeitos. E espírito imperfeito vai fazer o quê? Claramente. Opa, tem um universitário. Imperfeição. Não é que nós somos, nós estamos imperfeitos. O caminho que Deus traçou, baseado naquilo que nós precisamos melhorar, mas que também conta com aquilo que já está bom, vai nos levar à pureza, ou uma perfeição relativa, porque perfeito só Deus. Então essa caminhada precisa estar alinhada com Ele, porque conta com o que a gente, já está claro que tem que ser melhorado ali. Meus colegas de estudo falam, será assim é muita coisa? Eu disse, olha, geralmente a gente dá conta só de um pouco. Mas ele já nos planos de Deus, no plano reencarnatório que envolve a tua e a minha existência agora, está exatamente atribuído ali o que eu preciso melhorar, o que você precisa melhorar, mas conta com o que nós já temos de bom. Existem as nossas características ali, as virtudes que nós já desenvolvemos, já estão ali também. E não somente isso, contamos também com uma equipe de amigos benfeitores que já estão conosco em várias reencarnações, que são amicíssimos nossos, que têm um grande interesse que a gente dê certo, que a gente realize aquilo que se propôs a fazer e que estão conosco, fortalecendo aquilo que nós temos de bom. Não tem aquele amigo que está sempre dizendo, vai que tu consegues, não tem gente sozinho, mas está me empurrando, está me dizendo que é possível. Né? Então, assim, é uma questão de compreensão de que estar distante de Deus é, no mínimo, falta de entendimento nosso, que também é normal que tenhamos essa falta de entendimento, mas que procuremos, então, como estamos fazendo hoje, nesta tarde. Então, essa pureza de coração, como diz Jesus, passa por essa necessidade de autotransformação. Quando Emmanuel nos diz isso, ele está nos dizendo claramente, esta aflição vai permanecer aí até que você compreenda que é preciso voltar para casa. Filho pródigo, lembra? Filho pródigo. Agora, o que Jesus fala de pureza? Se nós voltarmos lá ao tempo que Jesus estava aqui, né, 2024 anos atrás, a gente estava por lá, pessoal, não sei exatamente onde, nem fazendo o que eu não sei, mas desconfio que me diz Haroldo, né? E não deveria ser coisa muito boa, né? Nós estamos reencarnando até hoje, mas enfim, estamos no processo. O que Jesus fez durante todo o seu tempo de trabalho, de informação? Que foram 3 anos, né? Começou aos 30, e aos 33 voltou. Em 3 anos ele fez muita coisa. Espírito puro, com pouco faz muito, né? Nós aqui ao contrário, mas ele faz bastante. Então o que ele fez? Quer ver um exemplo? A mulher hemorroíça, o que era isso? Era uma mulher que estava em sangramento, hoje muito claramente entendível por
nós. Naquele tempo era considerada uma mulher impura, estava sangrando. O que era muito fácil de entender na época? Era um convencionalismo social. Tocar em alguém impuro te transformava em alguém impuro. Havia um momento ali envolvido em meio a uma grande multidão que ela toca Jesus por uma necessidade, ela estava precisando de consolo, de conforto. Havia um burburinho de quem tocava nele se sentia muito bem. Ela fortuitamente, sem que ninguém visse, toca nele. Por que ela fez isso escondido? Porque ela se reconhecia como impura. E ela sabia que quem ela tocasse se transformaria em puro. Jesus, consciente e sabendo que era um espírito puro, nós temos clara consciência disso, que ele sabia quem estava tocando nele. Jesus não sabia só que era um espírito encarnado em sangramento. Sabia inclusive qual era a dor do espírito, porque Jesus nos conhece assim, né? Não precisa nem tocar nele. E ele cuida de mais de quê? De 21 bilhões de espíritos, né? Então é um espírito de muita envergadura moral, de uma pureza absoluta, né? E está nos conduzindo, é ele que nos conduz, né? Então, na dúvida, é aquela história do não ultrapasse, olhe para Jesus. O que ele faria se estivesse no meu lugar? Mas eu não consigo fazer exatamente, mas eu posso me esforçar para fazer parecido. Esse é o processo, né? Do espírito de progresso. Ele, com a intenção de trazer um ensinamento, faz questão de deixar claro para o povo da época que alguém impuro havia tocado ele. Quem me tocou? Ele pergunta, né? Sabendo já quem era. Então, nesse momento, Jesus deixa claro que não são as práticas exteriores que te tornarão impuro ou puro. Só isso ele deixa claro, não precisa falar mais nada. E quando ele diz que uma mulher impura tocou nele, faz questão de que todos saibam que ele foi tocado por essa mulher, ele deixa claro que a pureza não vem deste ato externo. Um outro momento, quando todo mundo quer apedrejar a prostituta, ele, não sei se lembram existe uma figura, né, que deve ter sido passada pelos apóstolos ali, em que Jesus se aproxima da prostituta, ela está mais baixa que ele se abaixa num movimento de acolhimento, porque Jesus sempre acolheu o impuro, ele nunca acolheu a impureza. Ele sempre estava próximo dos impuros, como querendo tirar o máximo de bom que aquele impuro tivesse para entregar, porque sempre tem. Por mais que nós estejamos cometendo faltas, há algo em nós que já é bom. E é por isso que Jesus está conosco. Ele não nos larga, não nos abandona, nunca, por pior que nós sejamos. E quando nós ainda não estamos nem acordados para isso, Ele nos acorda às vezes. Por uma aflição, né, um desconforto, para que nós voltemos para o movimento, porque o objetivo de Jesus sempre foi nos manter em movimento. Ele não nos deixa parados, não sei vocês, mas é um movimento constante, né? Ele está sempre nos pedindo, vamos, siga caminhando, né? Às vezes a gente está cansado, que é natural, o espírito imperfeito cansa, né? Cansa até do cansaço. Alguém fala que está trabalhando muito, a gente não cansa, só de ouvir falar? Pois é, então é uma coisa natural nossa, cansar. Mas é preciso que a gente lembre, sim, existe lá a lei do trabalho, né? Terceira parte do livro dos Espíritos, e existe a lei do repouso, tem que descansar. Só que às vezes nós passamos, né? Descansando demais. Né? Então, o que é preciso? Ficar alerta aos ensinos dele. Então, quando ele se aproxima da prostituta, o que ele está dizendo? Que ele está com todos os pecadores, não com o pecado. Ele sempre termina os atendimentos dele de que forma? Vai e não peça mais. É claro que a gente vai pecar mais um pouquinho, né? Faz tempo que a gente vem insistindo, mas é exatamente por isso que Deus é misericordioso, que vai nos oportunizar até enquanto seja necessário, porque o fim de todos nós, independente do estágio que estejamos, é nos transformar em espírito puro. Já se imaginou enquanto espírito puro? Deixa eu pensar um pouquinho. Já? Jesus é um espírito puro. Já se imaginou? Mas é para lá que está indo. Dá para entender porque está um pouquinho difícil? Porque está um pouquinho desafiador? Você será um espírito puro. Não tem nada, nenhuma imperfeição que existe em você hoje que sobreviverá às leis de Deus. Porque não é opção. É lei divina. Toda criatura
criatura de Deus se transformará em um espírito puro. Vai passar por todas as fases de evolução. E o final, espírito puro. Aí começa a trabalhar para ele. Não pensa que vai vir moleza. Porque aí vai gostar, vai querer trabalhar. Um outro momento que Jesus deixa claro que essa pureza não provém de atos externos. O que é um ato externo? O que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui agora. Num centro, numa casa, buscando orientação, auxílio, ferramenta, ajuda, né? Apaziguar o coração. Isso aqui é um ato externo. O que é um ato interno? É pegar tudo isso aqui e botar em ação lá nas lides em casa, com um parente difícil, com a doença, com desconforto, com a agonia, com a depressão, com o medo, com a insegurança. Isso é o processo interno, que vai fazer o que depois? Purificar o coração, que vai nos colocar cada vez mais próximos do Criador. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, que é considerada uma das parábolas que mais deixa claro o que é caridade. O doutor da lei pergunta para ele, como é que eu faço para ir para o reino dos céus? E Jesus, sabendo que ele sabia, porque ele era o doutor da lei, disse assim: o que diz a lei? Amar a Deus com todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Entendi. Então vai e faz isso. Ele questionando Jesus ainda, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Duas referências bem importantes. Primeiro, ele bota o samaritano. Quem era o samaritano no tempo de Jesus? Um impuro. Então já de cara era alguém que não podia ser ajudado, certo? Se você toca, você fica impuro. Mas um ponto mais forte, ele estava sangrando. Porque ele foi atacado, né? Ele estava a caminho de Jerusalém para Jericó, foi atacado, estava à beira do caminho, precisando de ajuda. E ninguém ajudou. Passou o levita, passou o sacerdote, não ajudaram. De cara, por quê? Está sangrando, não se toca. Talvez ele desse para reconhecer que ele era um samaritano, porque ele estava, na época, se reconhecia as pessoas pela veste, pela aparência, né? Ele estava desfigurado, foi atacado, estava com a roupa toda rasgada, então, mas estava sangrando. Se toca em alguém sangra, se torna impuro. De onde que eles estavam vindo? Jerusalém para Jericó. O que se fazia em Jerusalém? Cultos externos, religiosos, onde a gente busca a pureza. Então, eles saíram de lá todos purificados pelos cultos externos. Será que isso acontece hoje ainda? Precisa responder. Será que nós ainda não estamos considerando que tudo aquilo que a gente faz externamente, buscando a pureza, chega? Tá bom? Então, no momento que eles voltam para casa, encontram aquela pessoa ali à beira do caminho, que foi, né, atingida pelos salteadores, e que eles deveriam socorrer, eles não fazem porque eles perderiam todo o processo de purificação que eles tinham feito em Jerusalém. Eles deveriam começar tudo de novo. O que Jesus deixa claro com isso? Não é isso que vai te purificar. Será que eles entenderam aquele tempo? Uma outra mensagem muito importante que Jesus deixa, aí fugindo um pouquinho do nosso assunto, mas sobre caridade, ele deixou claro nesse momento que só é caridade não tem o quê? Esforço. Esforço para vencer convencionalismos, esforço para vencer as nossas inferioridades, os nossos julgamentos, os nossos preconceitos. Vamos falar de uma coisa bem comum para nós. O cara que trabalha... Eu não sei se eu já falei isso aqui, já. Eu falo bastante, por isso que eu estou perguntando. Eu falo nas outras casas, por isso que eu estou perguntando. Deixa eu falar de novo. Nas sinaleiras, não tem o pessoal vendendo balinha? Eu acabei de passar por uma agora. Não aqui, não é Capanga não. A gente fica pensando, mas eu dou ou não dou? Porque a gente olha um jovem saudável, né? Podia estar trabalhando, a gente começa aquelas contextualizações sobre caridade. Dou ou não dou? Devo ou não devo? O que vai fazer com o que eu vou dar para ele? Né? Será que eu estou incentivando ele a permanecer aqui? Quando Jesus pega um samaritano, que é alguém que se torna impuro quando tu toca nele, coloca ele à beira de um caminho, sangrando, desfigurado, tudo naquele próximo ali te dizia para não ajudar ele, não é isso? Principalmente quando ele te bota numa estrada que tu vem de Jerusalém para Jericó, não podia estar em outra estrada? Então, Jesus é desafiador, gente. Ele não entrega a tarefa
fácil nas nossas mãos. Porém, baseado naquilo que a gente sempre ouviu, Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Porque tudo que tem na nossa vida hoje, no nosso contexto existencial, tem ligação com o que a gente precisa melhorar, mas conta com o que a gente já melhorou. Então é possível. Vai ser desafiador. Porque Jesus não tem proposta leve. Lembra quando ele disse? Vem comigo, porque comigo o jugo é mais leve. Ele disse, vem comigo, vem porque comigo não tem jugo. Falou isso? Não. Aliviou o jugo. Por quê? Porque Jesus, não é porque com ele vai pegar a cruz e vai ajudar a levar. Porque ele sempre ajuda, na verdade, né? Mas é porque ele deixa claro o processo, ele esclarece. Ó, é por aqui, não, agora vira um pouquinho, vem para cá. É que nós estamos, por falta de, às vezes, ignorância da nossa parte, por não saber mesmo, mas estamos aturdidos, perdidos, equivocados, por ser exatamente espíritos imperfeitos, nessa conexão com Jesus. E quem que é Jesus? Mestre, modelo, guia, mais de 5 bilhões de anos de evolução, passou por tudo que nós estamos passando, exatamente. Foi traído, foi roubado, foi enganado, foi abandonado. Alguma coisa que eu tenho esquecido aí? Também foi. Então, o que significa? Nos dizendo que este movimento é de crescimento. A maioria de nós aqui já passou por grandes situações muito desafiadoras. Não saiu melhor de lá? Não está melhor agora? Talvez nem queira mais o desafio, né? Mas se vier, topa de frente, porque já passou. É isso que Jesus está nos dizendo. Ele está nos dizendo que toda aflição é para fortalecer. E a caridade é uma ferramenta. Uma ferramenta de quê? De evolução. Para crescer cada vez mais, se tornando cada vez mais puros de coração. E cada vez mais próximos do Criador. Então, nós estamos no caminho certo. Tudo aquilo que hoje é aflitivo, é angustiante, é desconfortante, está te tirando da cadeira constantemente, até mesmo quando tu quer ficar um pouquinho sentado. E eu também. É para ir nessa direção, de encontro a Deus. Jesus nunca nos chamou para Ele, sempre nos dirigiu para Deus. Ser puro de coração é uma tarefa nossa, com a ajuda de benfeitores amigos, que estão conosco agora aqui, por mais que a gente não veja, né? Estão conosco nos auxiliando, nos amparando, por amigos encarnados, aqueles que a gente sabe que conta sempre, em especial, pelos inimigos. Sabe aquele que te faz sair da cadeira às vezes, com raiva, com angústia, com medo, mas foi ele que te fez sair da cadeira, te movimentou. Então, tudo na nossa vida é extremamente necessário para esta direção do coração puro que Jesus nos chama, para que logo após então nós possamos ver a Deus. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima. Boa tarde.